E vem conferir a crítica do filme Coringa, Delírio a 2. E chegou nos cinemas o filme Coringa, Delírio a 2, continuação do filme Coringa de 2019, que tem a volta de Joaquin Phoenix no papel do Coringa, que indicou para ele, fez com que ele ganhasse o seu primeiro Oscar na carreira, e também tem a volta de Todd Phillips, que era o diretor do primeiro filme. E bom, esse era um filme que eu estava ao mesmo tempo com uma expectativa alta, porque eu sou muito fã do primeiro filme do Coringa, tem crítica aqui no canal para você acompanhar, e ao mesmo tempo que eu estava com uma expectativa alta, porque eu gosto do primeiro filme, eu estava com medo, porque eu sempre, desde que esse filme foi anunciado, só tinha uma pergunta na minha cabeça: pra que você vai fazer esse filme? Tudo bem, é legal rever um ator ganhar um Oscar por um personagem e voltar pra ele. O Coringa é um personagem com grandes camadas que você pode trabalhar ele de formas diferentes, mas a dúvida na minha cabeça é: pra que um Coringa 2? O primeiro filme já mostra seu ponto, já desenvolve seu ponto e já coloca discussões muito interessantes. Não é que o filme de 2019 ficou desatualizado para você ter que contar uma história nova. Não, o filme na verdade continua muito atual com as discussões que ele faz. Então é um filme que, de primeiro vista, ele não mostra por que ele precisava existir. E o filme tinha que provar isso. Por que eu estou voltando no cinema para assistir esses personagens se você não tem uma história boa para contar? Então esse é o primeiro ponto que já me dava medo. E quando você entra no filme, você vê que isso sim é um problema pro Todd Phillips, que parece que tenta se explicar demais e se perde em alguns pontos. Eu não desgostei do filme do Coringa, eu acho que poderia ser um filme melhor, o Delírio a 2, mas ele é um filme bem problemático. E pra mim, todas as escolhas que envolvem esse filme mostram por que esse filme pra mim não deu certo, porque esse filme é mais decepcionante do que ruim, começando pela escolha que ele teve para poder contar sua narrativa, que seriam as duas fórmulas no cinema que seriam que hoje em dia não atraem tanto o público. O primeiro seriam os filmes de tribunal. Filmes de tribunal faziam muito sucesso antigamente em Hollywood, inclusive séries de TV que fazem muito sucesso são embasadas nisso, mas hoje em dia o cinema tenta utilizar o menos possível filmes de tribunal, ou quando usam, eles são muito inventivos na forma de contar a sua história, porque sabem que se não for bem contado, hoje em dia o público novo não gosta tanto desse gênero, que eu gosto bastante. Pra você ter uma prova, recentemente saiu um filme que concorreu ao Oscar chamado Anatomia de uma Queda. Esse filme, ele é um filme de tribunal, mas para ele funcionar, eles tiveram que quebrar o estilo de gênero e refazer um filme de uma forma diferente para funcionar. Então esse é o primeiro ponto, um filme de tribunal pro Coringa, uma ideia boa, mas que tinha que ter uma execução perfeita. E o outro ponto seria o musical. Eu adoro musical. Eu acho muito bom e muito divertido assistir filmes musicais. Mas muita gente vira o rosto para musical. Muitas pessoas, só de saber que o filme é musical, nem assiste porque não gosta daquelas músicas que conversam, que falam o tempo inteiro, aparecem o tempo inteiro, cansam o espectador. Então, você tá pegando uma história que muita gente não queria que tivesse continuação, com dois gêneros que hoje em dia são muito difíceis de trabalhar. Todd Phillips ousou demais nesses dois pontos, e eu não acho que eles conversam perfeitamente bem. Óbvio, o filme, na parte do tribunal, ele tem excelentes momentos. Eu vou tentar evitar falar spoilers do filme para quem quiser assistir, mesmo que não tenha nenhuma grande revelação. Mas quando você pensa, tem grandes momentos no tribunal, envolvendo o Arthur Fleck, envolvendo o Coringa, envolvendo as testemunhas que vão aparecendo, que inclusive acabam até fechando alguns pontos que aparecem no primeiro filme. Na parte que envolve a música, também é excelente. As músicas são boas, são vibrantes, e você tem um fator muito grande nesse filme: Lady Gaga como Arlequina. A Lady Gaga, ela cada vez mais cresce em Hollywood. Ela já se provou uma grande cantora e ela cada vez mais se prova uma excelente atriz. Muita gente pode conhecer ela como atriz agora, mas vale falar, ela já ganhou o Emmy fazendo American Horror Story, mostrando como ela é uma boa atriz para TV, e depois ela já mostrou indicada ao Oscar com outros filmes. Ela já fez Nasce uma Estrela, ela já fez Kazaguchi, e apesar de Kazaguchi ser um filme questionável, ela como atriz está excelente. E aqui ela também está excelente como Harley Quinn, ao mesmo tempo que ela está excelente na parte da cantoria. Ela é uma cantora excelente. E aqui, obviamente, ela tira de letra quando ela tem que cantar. Inclusive, eu acho que ela cantando até salva um pouco dos clipes musicais, que são muito inventivos, muito bem dirigidos pelo Todd Phillips, mas ao mesmo tempo, você vê que falta uma química a mais. E as músicas, em muito tempo, eles acabam só narrando pontos que a história poderia ser falada em duas frases. As músicas têm sentido, algumas fazem referências ao cinema como um todo, e músicas muito conhecidas
parecidas, mas de modo geral, eu esperava um pouco mais das clipes, das músicas, e como iria falar mais sobre a personalidade deles. Desde o trailer, quando eu vi o trailer, eu senti que o filme, ele iria, realmente toda vez que tivesse um clipe musical, seria muito na cabeça do Coringa. E isso até acontece no Coringa, na cabeça do Coringa e da Arlequina, mas eu achei que seria mais inventivo, pra gente conhecer mais dele, saber mais da personalidade. Muitas músicas que estão lá são bem cantadas pela Lady Gaga, com um cenário lindo e visuais muito bonitos, do Coringa com terno branco, da Arlequina com roupas diferentes, com cenários muito bonitos que indicam muito o que ele tá pensando, mas ao mesmo tempo são clipes que poderiam ser resolvidos um pouco mais rápido. Não tira o mérito da Lady Gaga de ser uma ótima atriz e uma excelente cantora, e do Joaquin Phoenix ser um excelente ator. Inclusive, mais uma vez, ele tá fantástico aqui. Como o Arthur Fleck, ele muda a fisionomia pra Coringa, ele muda nos clipes, você sente ele ameaçador. Quando você começa a ver o filme, você sente aquela sensação de, esse cara é o Coringa, e quando você vê ele como Coringa, você fala, ele é um excelente Coringa. Ele é um ator excelente, fantástico, ele tá brilhante aqui como tá no primeiro filme. Então esse é o problema do musical nesse filme pra mim. Eles têm boas músicas, algumas marcam mais do que outras, mas de modo geral, os clipes poderiam ser mais energéticos, e eu também diria que as músicas poderiam falar um pouco mais com o que está acontecendo em cena, dizer mais com os personagens. Às vezes, de novo, tem músicas que elas falam sobre amor, revelações, e parece que é algo que a gente já tinha entendido, e a música tá meio que explicando o que a gente acabou de entender. Isso incomoda um pouco, mas as músicas não são ruins, são muito bem feitas e muito bem filmadas. Como eu já falei, a Lady Gaga tá muito bem, o Joaquin Phoenix tá muito bem, e os dois têm uma química excelente. Você entende porque o Arthur é apaixonado por aquela Harley Quinn, você entende muito bem a motivação dos dois e como um motiva o outro, e ela ajuda muito na narrativa principal. Então, pra mim, a parte musical funciona bem, e a parte de tribunal como um todo é bem filmada, é bem dirigida, mas eu acho que no ponto final, ela também tem problemas. Então esse é o negócio desse filme. Pra toda coisa boa, se encontra um contraponto negativo. As músicas são boas, a Lady Gaga é excelente, o visual é incrível? Sim. Mas pra que as músicas servem? Se não tivesse música, o filme funcionaria do mesmo jeito? Sim. O tribunal é bom? Ele é bom. Tem coisas interessantes, tem momentos até legais pra quem gosta dos quadrinhos, envolvendo Harvey Dent, mas quando você pensa no tribunal como um todo, em que ponto ele chegou? Eu acho que alguns pontos ali do tribunal poderiam ser mais incisivos pra gente conhecer um pouco mais do personagem. É legal pra dar monólogos pro Joaquin Phoenix. O personagem do Gary que aparece no momento é excelente também pra cena como um todo. O diretor dirige bem, mas de novo, parece que em alguns pontos o tribunal poderia ser um pouco a mais e o Todd Phillips tem medo. Então esses dois pontos principais do filme, eu sinto que eles não são ruins, mas ao mesmo tempo não chegam no ponto principal que ele deveria chegar. E pra mim, se esses dois pontos não funcionam, pra que serve esse filme do Coringa? Qual que é o ponto principal dessa continuação existir? Porque ele poderia ser melhor em tudo que eu mencionei até agora. Tirando a atuação, que é excelente dos dois, e de quem tá à sua volta. Vale destacar, tem atuações ótimas ali em volta. Inclusive, eu gosto muito de como o Todd Phillips, no filme como um todo, além de saber trabalhar muito bem os seus atores e seus atores secundários e os cenários, eu gosto muito de como ele brinca com outros filmes, assim como ele fez no primeiro Coringa. No primeiro Coringa, ele usa muito Taxi Driver e O Rei da Comédia como referência para o seu filme existir. Filmes clássicos do Robert De Niro. E quando você pensa aqui nesse filme de hoje, você vê o quanto que ele também pega a referência do cinema. Você vê como o Todd Phillips é um estudioso do cinema e como ele traz isso para sua arte, tanto com os musicais, usando cenas abertamente no filme, desde referências a filmes clássicos, a filmes de tribunal, como também filmes de prisão. E visivelmente em toda a sequência da prisão, você consegue ver uma referência clara ao clássico filme Um Estranho no Ninho. Então você consegue perceber o quanto que ele é amante do cinema e ele usa isso para sua narrativa e para sua narrativa se desenvolver. Mas então, se o musical é bom, mas tem problema, se o tribunal é bom, mas tem problema, as atuações são ótimas, boas músicas, o que tem de ruim nesse filme? Pra mim, o ruim desse filme, que faz ele não ser ruim, mas faz ele ser só mediano pra baixo, seria realmente ele não ter sentido pra existir. Porque se você vai continuar essa história, você tem que pensar, por que existe um Coringa 2? Qual é o motivo pra existir? E pra mim, vendo o filme, eu tive a impressão de que não é que o filme não precisava existir, mas pra mim, parece que o Todd Phillips, ele resolveu tentar responder às críticas das pessoas. Porque quando acabou o primeiro Coringa, todo mundo amou o filme, as pessoas elogiaram muito. Claro, dividiam alguns pontos, algumas não gostavam. Mas o filme tinha uma crítica que todo mundo fazia, que é: será que o filme não endeusa muito o Coringa? Será que o filme ele não coloca o Coringa num pedestal a ponto que a gente deveria julgar se ele é ou não um bom personagem? E parece que o Todd Phillips, ele resolveu pegar essa crítica e transformar essa crítica no filme como um todo. Então esse filme, ele parece aquela piada que alguém explica a piada, porque parece que o primeiro filme, ele tem realmente essa ideia de que o Coringa, ele tá realmente motivando as pessoas. Mas se você
assiste o filme e você não consegue interpretar aquilo, que ele não é um deus, que ele realmente é um cara problemático, que ele é um cara que ele é quebrado, você tem algum problema ali na sua interpretação de texto pro filme. E nesse Coringa 2 parece que o Todd Phillips realmente se incomodou com essas críticas. E parece que ele fez um filme inteiro para explicar essas críticas, para mostrar como que o Coringa não é um deus, como que ele é um cara problemático, como que ele é um cara quebrado, que ninguém deveria endeusar ele como deveria ter. Então, para mim, para isso que existe Coringa 2 e de uma maneira errada. A motivação, o motivo do filme existir já é errado, que seria essa ideia de o Coringa ser endeusado. Eu preciso explicar pro povo. Então, ele pega na mão e fala assim, o filme inteiro é para ele pegar na mão do público que achou que ele estava endeusando o Coringa e falar assim, olha, o Coringa não é para ser endeusado. O Coringa, ele não é um cara legal, ele é um cara quebrado. O que você viu no final do filme não é algo legal para você ver de forma negativa. Então, o filme inteiro, ele usa todos esses elementos de musical, de bons atores, de cena de tribunal, para mostrar como o Coringa não é essa pessoa legal. De novo, é como se você contasse uma piada, mas a piada ela tem duplo sentido, ou a piada ela não funciona tão bem. E você vê que as pessoas à sua volta, ela não acharam legal a piada, mesmo sendo uma piada. Então o que você acaba fazendo? Você tenta explicar a piada. Você tenta explicar a piada para as pessoas à sua volta entenderem o que está acontecendo. Mas a sua explicação nem sempre vai dar certo. Você vai se enrolar. Para mim, Coringa 2 é exatamente isso. Ele é um filme que tem coisas muito bonitas, tem elementos muito bons, de narrativa, a parte da história, a parte realmente musical, que funciona bem, tribunal, os atores, mas até a direção é boa do Todd Phillips, mas quando você pensa, é aquela piada que é explicada um pouco demais. E por isso que Coringa 2 não é um filme bom, ele é um filme de mediano para baixo, porque ele realmente tem esse problema. Ele é um filme de um diretor que parece que quer se explicar demais e se perde um pouco na sua explicação, e por isso que parece um filme oco. E por isso que quando você vê o filme, parece que são várias narrativas presentes no primeiro filme repetidas, porque parece que é o Todd Phillips se explicando por que ele fez coisa no primeiro filme. O filme é ruim? Eu não acho ele ruim. Inclusive, vendo os filmes que tem hoje em dia no cinema, eu vejo filmes muito piores. E esse filme tem elementos que realmente fazem com que ele não seja um filme ruim, mas ele é um filme esquecível. E mais do que isso, pior do que isso, na verdade, com excelentes atores você fica triste. No fim, Coringa Delírio 2 é um filme mais decepcionante do que ruim, porque potencial ele tem, ideias boas ele tem, mas o desenvolvimento aí é que fica o problema. Concluindo, Coringa Delírio 2 tem coisas excelentes, e por isso que eu não consigo falar que o filme é ruim. Ele tem uma boa direção, ele tem uma dupla principal com boa química, excelentes atores, que é a Lady Gaga e o Joaquin Phoenix, você tem bons momentos em todos os arcos, mas de novo, é um filme que no fim das contas não faz sentido existir e em nenhum momento ele te prova por que ele deveria existir. E mais do que isso, foi o que eu falei no final da crítica. Pra mim, o problema desse filme é que ele é um filme que tenta corrigir os problemas do primeiro, se explicando demais. E nessa explicação ele se perde e se vira praticamente um filme oco, um filme mediano e mais do que isso. E foi o que eu falei no final, ele é um filme mais decepcionante do que ruim. E por isso que eu fecho o filme Coringa Delírio 2 com uma nota 5,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Coringa Delírio 2? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.